Aqui. Olá, caros colegas, professores e professoras. Me chamo Luiz Fernando, sou professor de língua inglesa e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre as rotas de aprofundamento de linguagens, tá? Especificamente sobre as rotas dentro do componente de língua inglesa. Tá bom? A princípio, a gente vai iniciar falando sobre as nossas rotas, que é um ponto que nós professores alguns professores no caso estão tendo muitas dúvidas a respeito, então é importante a gente sanar essas dúvidas através das informações que serão passadas aqui hoje. Vale salientar que a nossa sequência didática que estaremos trabalhando aqui hoje foi uma sequência didática elaborada para a terceira série do ensino médio, tá? Essa sequência didática ela está trabalhando em cima do tema da rota de literatura e cinema, a memória em foco. A unidade de estudo é a unidade Inspirational Stories and Songs, que seriam, no caso aqui, canções e histórias, contos que serviram de inspiração. Ela tem uma carga horária de 20 horas, certo? Para ser trabalhada. Isso traz com que teremos uma aula semanal dessa rota em si. Ela é trabalhada dentro do eixo estruturante dos processos criativos. E aqui vale a pena a gente entender que esse eixo estruturante dos processos criativos, ele tem como objetivo a idealização e a execução de projetos, né? A gente parte desde uma ideia até esse projeto sendo posto em prática, tá? Para a gente poder elaborar essa sequência didática em si, a gente utilizou o nosso caderno de rotas de aprofundamento e aqui eu trouxe para vocês um recorte da unidade de estudo onde foi feita a elaboração da sequência didática. Por exemplo, a gente precisa entender que quando a gente vai fazer a leitura do nosso caderno, a gente vai olhar especificamente para alguns pontos, como as habilidades específicas, a unidade de estudo que vai ser trabalhada, os objetos de conhecimento e as nossas propostas de atividade. Partindo disso, então, foi criada essa sequência no qual trabalharemos a seguir. Primeiro ponto é a habilidade específica que iremos trabalhar, que é a habilidade de reconhecer produtos e ou processos criativos por meios de fruição, vivências e reflexão crítica sobre obras ou eventos de diferentes práticas artísticas, culturais e ou corporais, ampliando o repertório, domínio pessoal sobre o funcionamento e os recursos das línguas ou das linguagens em si, certo? A nossa unidade de estudo, como já foi falado antes, é o Inspirational Stories and Songs e dentro dela trabalharemos com os objetos de conhecimento, contos clássicos de ficção da literatura americana e inglesa. Esses contos, inclusive, é o que será trabalhado, será o nosso ponto principal trabalhado dentro dessa sequência didática que foi elaborada. American and British Literature, que aqui no caso literatura americana e de língua inglesa britânica, a relação entre a literatura americana e inglesa e o cinema. Nesse caso aqui a gente abre um parêntese para falar sobre os clássicos que foram adaptados e alcançaram grandes sucessos, por exemplo, dentro do cinema. A música como leitura de uma época, vídeo resenha, canções que fizeram história, o universo da música. Mas dentro desses objetos de conhecimento, nosso foco é a literatura americana e os seus contos clássicos, tá? E dentro disso, a gente vai pegar as propostas de atividade. Essa proposta de atividade inicial, ela já é a nossa proposta que, no caso, trabalharemos. Conhecimento e apreciação das obras clássicas de ficção da literatura americana. Exemplo, eu coloquei 3 pontos específicos aí, no qual a gente vai trabalhar só um, mas temos ali The Legend of Sleep Hollow, de Washington Irving, que é a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, conhecida aqui no Brasil. The Scarlet Letter, do Nathaniel Hawthorne, que é a Letra Escarlate, e a outra obra, The Last of the Mohicans, que é do James Fenimore Cooper, né? Todos esses são contos clássicos da literatura americana que vieram também para outros pontos de arte, seja no Brasil, seja no mundo, adaptado através do cinema, das peças teatrais, entre tantos outros pontos em si, tá? A proposta de atividade principal que trabalharemos, ela não coube aqui no recorte, porque o slide ficaria um pouquinho maior. Então,
a gente vai trabalhar especificamente com essa nossa sequência didática a atividade da tertúlia dialógica literária, certo? E partindo disso é onde a gente vai começar a entrar e entender a nossa sequência didática. Tá? A nossa sequência didática, ela parte de pontos específicos que precisam conversar entre eles. Aqui, por exemplo, a nossa delimitação temática, onde a gente tem a habilidade geral, a habilidade específica e os objetos de conhecimento. Aqui é importante o professor sempre frisar e entender que esses 3 pontos precisam conversar perfeitamente. A habilidade geral para a específica para o objeto de conhecimento. Partindo daí é onde a gente vai criar o passo a passo das nossas aulas e também as nossas propostas de atividade. A nossa habilidade geral é reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais por meio de vivências, sejam essas vivências presenciais ou virtuais, que ampliem a visão de mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade. A nossa habilidade específica, que já foi lida, ela também vem com esse reconhecimento em cima de produtos, de processos criativos nesse meio de fruição e de conhecimento em cima das artes em si mesmo. Tá? E partindo dessas 2 habilidades, a gente vem com o objeto conhecimento, contos clássicos de ficção americana e inglesa. Aqui é importante o professor sempre entender que esses 3 pontos precisam conversar. Tá? É impossível a gente colocar um objeto de conhecimento que não se relacione com a habilidade geral, nem com a habilidade específica em si. Okay? Seguindo então. A nossa proposta de atividade da nossa sequência. Aqui vale ressaltar, professor, que eu dividi a nossa sequência em 2 momentos. Cada momento desses 60 minutos, no qual representa uma aula cada um. E dentro desses momentos de 60 minutos, eu dividi o nosso primeiro momento em 30. Vou fazer uma explicação um pouquinho básica para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor do que se trata, certo? Nesses primeiros 30 minutos, vamos lembrar o nosso ponto do processo e o eixo dos processos criativos, que é idealização. A idealização é onde os alunos agora terão conhecimento, terão uma ideia inicial daquilo que será trabalhado. Então, a princípio, o professor pode iniciar a aula falando sobre a literatura americana, bem como as suas principais obras clássicas, no caso, assim como os seus principais autores, né? Nesse sentido, o professor pode até fazer um joguinho rápido, escrever no quadro a palavra literatura americana, né? Faz um jogo rápido, escreve literatura americana e pede com que os alunos venham ao quadro e façam palavras que tenham ligação com esse tema, literatura americana, o que remete à cabeça dos alunos quando eles pensam nesse tema em si. Então, outro ponto que os professores podem fazer é falar com os alunos que as tradições orais elas deram início à literatura americana, né? Os contos que eram passados de família em família, as rodas de conversa, foi ali que começou a literatura, através mesmo da oralidade. E nisso, vale a gente pegar esse ponto da oralidade da literatura americana e trazer um paralelo também com o nosso país, pensando, por exemplo, nos nossos causos, né, que são contados de família em família e por aí vai, falando sobre lendas e afins. Em seguida, com a ajuda de slides, por exemplo, o professor pode fazer uma montagem, mas aí vamos deixar claro que fica a critério do professor, tá? Sobre os principais autores e obras da literatura americana. E aqui vale lembrar que o professor pode trabalhar com momentos diferentes da literatura americana. Eu coloquei aqui, por exemplo, para vocês entenderem, que o professor poderia ter colocado na sua aula The Legend of Sleepy Hollow, do Washington Irving, que é a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que inclusive está como anexo para download, tá? Tem 2 links para download, seja em português ou seja em inglês. Esses links estão para download em PDF. The Scarlet Letter, do Nathaniel Hawthorne, que é a letra escarlate. The Last of the Mohicans, do James Fenimore Cooper, que é o último dos moicanos. E eu também coloquei aqui Moby Dick, do Herman Melville, que já é uma obra extremamente conhecida no Brasil e dentre tantos outros contos da literatura americana. Partindo desse ponto aí, o professor ele deve sempre lembrar do seguinte: essa nossa aula
ela precisa ser pautada muito no aluno. O aluno ele é o centro dessa nossa aula. Então, o professor ele vai servir como um diretor que guia, né? Que dá o suporte para os alunos. Os alunos precisam ser participativos a todo instante nessa aula aqui. Então, nesse ponto, o professor pode falar com os alunos a respeito de quais obras que foram citadas anteriormente eles já conhecem e sempre dando espaço para eles pontuarem sobre esse tema, tá? Assim também como os questionamentos que os alunos vão fazer. E nesse momento a gente pode relembrar os alunos que essas obras serviram de base para a criação de muitas outras obras. Inclusive a gente pode relembrar os alunos que todas essas obras aí viraram obras clássicas do cinema. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça agora inclusive está com uma série nova que foi lançada. Moby Dick, que virou O Coração do Mar, eu acho o nome do filme. Vai ter Os Últimos dos Moicanos, A Letra Escarlate. Todos eles viraram e vale a pena muito conversar sobre essa veia com os alunos, porque é algo que é muito do interesse deles, certo? Nesse princípio, os alunos vão fazer os comentários e o professor sempre pontuar em cima daquilo que os alunos estão falando, estimulando. É extremamente importante que o professor sempre estimule os alunos a falarem. Essas obras que eu citei anteriormente, algumas delas foram clássicos que foram transformados em filmes de grande sucesso. O Coração e o Mar, que veio transformado de Moby Dick, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, A Letra Escarlate, Os Últimos dos Moicanos, são obras que são consagradas no cinema mundial, assim como tantas outras que eles podem citar também, tá? Vale sempre o professor ficar relembrando, o aluno tem que participar dessa aula, certo? Nesse segundo momento da aula, que é nos 30 minutos finais dessa nossa primeira aula, o aluno precisa entender como será feito a parte prática do nosso processo criativo. A gente teve a idealização, que foi os nossos 30 minutos iniciais, e agora a gente vai partir da parte prática. E nesse momento, vale o professor começar a falar com os alunos que vai ser trabalhada uma tertúlia dialógica literária, que é uma metodologia excelente para trabalhar com obras clássicas, tá? E nesse momento, vale o professor questionar os alunos se alguns já conhecem o que são as tertúlias literárias ou não. Nesse sentido, vale o professor lembrar que quando se trata de tertúlia dialógica literária, os alunos são quem escolhem as obras clássicas que serão trabalhadas. Lembrando, obras clássicas que precisam ser trabalhadas, tá? E também é de extrema importância que o professor tenha domínio sobre o que é uma tertúlia literária. Um dos links que eu deixei lá em anexo é o link do caderno da comunidade de aprendizagem, que fala sobre as tertúlias literárias. É importante o professor se apropriar, é importante o professor ler esse caderno para ter domínio e assim conversar com os alunos sobre tudo aquilo que vai ser trabalhado de maneira prática. Tá bom? Dessa maneira, por exemplo, o professor pode mostrar aos alunos até como vai ser trabalhada a tertúlia, postando o PDF no slide ou somente projetando para os alunos verem e fazerem uma leitura em conjunto. Ou de maneira antecipada, pode passar o link para os alunos pelo celular para eles fazerem essa leitura também. Aqui, como sugestão, eu deixei para o professor trabalhar o conto The Legend of Sleep Hollow, que é a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, por ser um conto mais curto e mais simples de ser trabalhado. E vale lembrar que dentro de tantos pontos que existem dentro da tertúlia, a leitura da obra inteira, ela não é especificamente cobrada. São os pontos que mais chamam a atenção, que vão fazer parte daquilo que o aluno vai colocar para fora. Tá? Os alunos, então, devem ser orientados pelo professor que a tertúlia vai acontecer na aula seguinte. E o professor, partindo daí, faz com que esses alunos se sintam à vontade para participar dessa obra em si. Ok? Nesse momento aqui, a gente finaliza essa nossa primeira aula, os nossos primeiros 60 minutos, mostrando ao professor, o professor precisa entender que ele tem que deixar claro que na próxima aula acontecerá a tertúlia literária dialógica e que cada aluno precisa entender qual que vai ser o seu papel dentro da tertúlia que será apresentada. Por isso, é de extrema importância com que o professor deixe bem claro para o aluno os pontos da tertúlia e tudo aquilo que vai ser trabalhado. Vamos à segunda aula, então? Aqui um pouquinho mais simples, porque aqui é a nossa parte prática. Aqui é a nossa parte prática que será trabalhada
do nosso eixo, né, dos processos criativos. É onde os alunos colocarão em prática aquilo que foi idealizado. Eu sugiro ao professor tirar 10 minutos para organizar mais ou menos ali a sala, 5 a 10 minutos para organizar a sala, de preferência em círculo, para que se torne algo mais agradável, e depois disso fazer com que os alunos participem, ali mais ou menos 40, 45 minutos, sempre deixando os 5 minutos finais para uma certa avaliação com os alunos, ou uma própria autoavaliação dos alunos em si. Tá? Após a conclusão da atividade, é importante que o professor questione os alunos um modelo de autoavaliação. Como assim? Nesse sentido, é importante com que os alunos entendam o que foi a tertúlia, que eles entendam como foi trabalhada essa obra de uma maneira diferente. Fazer uma tertúlia é completamente diferente de fazer uma resenha crítica, de fazer uma leitura completa de um livro e ter que fazer todo um trabalho de análise sobre ele. Tá bom? E aí, nesse sentido, o professor, logo após os alunos finalizarem a tertúlia, é extremamente importante que ele faça com que os alunos compreendam que essa construção do conhecimento compartilhado, a partir do texto que foi lido, reforça a leitura crítica, a compreensão, a ampliação do vocabulário, a ortografia e as competências comunicativas. Lembrando que, como eles são alunos da terceira série, isso aqui é algo que vai ser trabalhado direto também dentro das competências de leitura que ele precisa para o Enem, dentro das habilidades de leitura que ele precisa desenvolver para o Enem. Tudo faz parte daquilo que vai ser desenvolvido para ajudar esse aluno em si. Os instrumentos de avaliação são básicos. É importante também que não seja nada que coloque uma pressão muito grande nos alunos, né? É registrar no diário, observar o envolvimento desses alunos nas atividades, a capacidade de compreensão e abstração desses alunos, alguns pontos relacionados também a respeito, à organização, tá? E o desempenho dos alunos na resolução das atividades que foram propostas pelos professores. Aqui a gente tem 2 anexos. Né? O primeiro anexo com o link para download em inglês da The Legend of Sleep Hollow, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, e o segundo link para download em português do mesmo texto, todos eles em PDF. E o segundo anexo, que é de extrema importância para o professor e para os alunos, que é o caderno da comunidade de aprendizagem sobre as tertúlias. Tá? O link também está em PDF. Tá bom? E aqui a gente vai encerrar a nossa aula com o nosso comprometimento de sempre. Nós da divisão de ensino médio, né, reafirmamos o trabalho que temos com os nossos professores, com as escolas, sempre nos colocando à disposição para aquilo que for necessário para a retirada de dúvida quanto à implementação das rotas de aprofundamento. Bom, agradecemos então a atenção de todos. Até a próxima. Valeu!